South Park está de volta com mais um especial polêmico, dessa vez chamado O Fim da Obesidade, onde, olhem só, eles criticam e zoam drogas para perder peso. E como estamos falando de obesidade, obviamente o Cartman está envolvido nessa história toda, e ele inclusive faz muita loucura para poder ficar magro. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no novo especial de South Park. Tudo começa com o médico dizendo que o Cartman precisava emagrecer porque ele estava com sérios problemas de saúde. Algo que o garoto não gosta nem um pouco de ouvir, simplesmente porque ele não queria fazer dieta nem exercícios. Mas então o médico começa a falar de um negócio chamado semaglutida, que era o ingrediente principal do Ozempic, uma droga criada para tratar diabetes, mas que tinha como efeito colateral a perda de peso. Basicamente, o médico diz que era uma droga milagrosa que ajudaria a pessoa a emagrecer sem ela fazer esforço nenhum, algo que o Cartman acha genial. E por isso, animado, ele até começa a imaginar como seria sua vida se ele não fosse gordo. Basicamente, o Cartman achava que se fosse magro, ele poderia xingar qualquer pessoa sem sofrer as consequências. Prestem atenção no raciocínio maluco do garoto. Atualmente, quando ele xingava alguém, a pessoa só o xingava de volta de gordo. Mas ele acreditava que se fosse magro, as pessoas ficariam sem xingamento para retrucá-lo, o que o tornaria uma pessoa inxingável, se é que essa palavra existe. Basicamente, o sonho dele era xingar o Kyle, a Wendy e os habitantes do Paquistão sem ser xingado de volta. Por algum motivo nesse especial, o Cartman também odeia os paquistaneses. Mas falando desse visual do Cartman magro, eu até que gostei, ficou bastante estiloso. Inclusive, eu até gostaria de ver um episódio dele desse jeito aí. Mas nada que fosse definitivo, porque o Cartman, ele é gordo. Essa é uma das características marcantes do personagem. Se tirassem isso dele, ele deixaria de ser o Cartman que a gente tanto adora. Então, deixa o moleque gordo mesmo. No entanto, a mãe do Cartman não tinha dinheiro para comprar essa nova droga, porque ela era muito cara, e o plano de saúde só cobriu o medicamento para tratar diabetes, e não para obesidade. O que acaba deixando o Cartman bastante frustrado, e por isso o médico diz que existia um medicamento alternativo para essa droga, se chamava Lizzo. E Lizzo é uma cantora que existe aqui na vida real que canta músicas sobre autoaceitação. Ou seja, sem dinheiro, só sobrou pro Cartman aprender a se aceitar do jeitinho que ele era. E por mais absurdo que pareça, essa tal droga de emagrecimento, o Ozempic, realmente existe aqui na vida real. Mas, como eu disse, é um remédio para tratar diabetes. E muitas pessoas começaram a usá-lo descontroladamente para perder peso de uma forma rápida e sem esforço. Porque todos querem ter o corpo perfeito, mas poucos querem se esforçar para isso. E é justamente sobre toda essa loucura que South Park vai zoar nesse especial. E como estamos falando de South Park, também não podia faltar o Randy, que aparentemente virou um dos personagens principais da série, porque todo o especial que eles lançam, o Randy tá lá em destaque fazendo alguma merda. E aqui ele era contra a Shelly ir pra escola com uma blusa que mostrava a barriga. Mas depois que a Sharon entrou na discussão, ele acabou tendo que deixar sua filha ir pra escola do jeitinho que ela queria. Agora, pulando para a escola, nós vemos que o Cartman estava bastante triste. E como ele ficou chorando a manhã inteira, Butters e Kyle foram ver o que estava acontecendo com ele. E depois de ficarem sabendo de toda aquela história da droga de emagrecimento, Kyle sugere que eles fossem até a empresa do plano de saúde e exigissem que eles fornecessem essa droga pro Cartman. Afinal de contas, ele era gordo e estava precisando disso para emagrecer. E assim, no final da aula, o Randy aparece usando uma das blusas da Shelly, querendo mostrar para sua filha que não era legal usar esse tipo de roupa. E nele não fica legal mesmo não, olha só esse barrigão de fora. Mas acontece que agora quase todas as mães de South Park estavam usando esse tipo de blusa. E sabe por quê? Porque todas elas tinham começado a tomar Ozempic para emagrecer e estavam usando essas blusas para exibirem seus novos abdômenes definidos. E vendo o Randy com aquela blusa, a mãe do Twig começa a acreditar que ele também estava usando drogas para poder perder peso. E por isso ela o convida para participar do grupo secreto de mães drogadas da cidade.
Enquanto isso, os garotos tinham ido até a empresa de convênio médico, que era bastante luxuosa. Mas isso só na parte onde você contratava o seguro, porque na parte que você exigia alguma coisa deles, o lugar era extremamente antigo. O atendente era velho, era lento, ele usava uma máquina de escrever, usava fax e tinha até um telefone de disco. Tudo para deixar o atendimento mais lento e chato possível. E isso tudo era uma estratégia para dificultar ao máximo para as pessoas que queriam exigir alguma coisa do plano de saúde, porque assim elas se cansariam e desistiriam do que quer que elas quisessem, e assim o convênio não precisaria gastar dinheiro. Mas Kyle estava com uma determinação inabalável, e depois que ele faz um escândalo alegando que a obesidade era uma doença, o senhorzinho explica que os médicos, a indústria farmacêutica e os convênios médicos trabalhavam em conluio, e por isso, se os garotos navegassem pelo sistema de saúde americano, eles conseguiriam a droga de emagrecimento para Cartman. E assim, os garotos começam uma jornada por vários hospitais e clínicas médicas, fazendo exames e preenchendo formulários. Mas sempre que eles voltavam para o convênio, o cara mandava eles fazerem toda essa jornada de novo. Porque lembra o que eu disse? Eles querem destruir a determinação da pessoa para que ela desistisse do pedido. E assim, percebendo que estavam sendo enganados, Kyle resolve produzir sua própria droga de emagrecimento. E para isso, ele pede a ajuda de Stan e Kenny, e explica que tinha visto alguns tutoriais na internet que ensinavam como produzir a tal droga de emagrecimento. Lembra que eu disse que o principal ingrediente era um negócio chamado semaglutida? Pois então, o Kyle tinha conseguido o contato de um fornecedor lá na Índia e tinha feito um pedido dessa substância. E assim os garotos viram traficantes. Pelo menos eu acho, né? Enquanto isso, Randy tinha ido na reunião das mães drogadas, onde nós vemos que a mãe de quase todos os garotos estava com o abdômen definido. E assim, ele acaba sendo incentivado pelas mães a usarem essa droga e acaba ficando viciado nesse negócio. Mas o grupo das mães drogadas rapidamente começa a enfrentar um sério problema, porque como tinha muita gente abusando do Ozempic, tinham começado a aprender a substância no país inteiro. Mas muito doidonas querendo mais drogas, as mães resolvem assaltar uma farmácia. Porém, mesmo usando máscaras, elas não conseguiam deixar de mostrar seus abdômenes, o que faz com que todos soubessem a identidade dos assaltantes, porque só tinha um grupo de mulheres na cidade que andava de barriga de fora. Enquanto isso, querendo ficar magro, Cartman injeta nele mesmo a droga produzida pelos seus amigos, e depois ele sai correndo para comer um balde de frango frito misturado com 2 tipos de cereal e leite. Tá vendo aí o motivo dele ser gordo desse jeito? Olha só as bizarrices que esse maluco me inventa de comer. Mas, como Cartman não conseguiu comer o balde todo, ele sai feliz dizendo que a droga tinha funcionado, porque ele comia isso frequentemente e nunca tinha deixado nada para trás. Então, animado com os resultados, Kyle resolve começar a produzir a droga em massa para poder vender a um preço justo para as pessoas pobres que quisessem emagrecer. Mas isso não termina sendo uma boa ideia, porque ele acaba irritando uma indústria muito poderosa e lucrativa, a indústria do açúcar, porque graças às drogas de emagrecimento, as vendas dessa indústria haviam caído 60%. E como Kyle tinha divulgado que iria vender essa droga ainda mais barato, a indústria do açúcar ficou com medo de ter ainda mais perdas, e por isso ela encontrou um novo alvo para ser eliminado, que no caso era a empresa na Índia que vendia semaglutida. Os mascotes simplesmente matam todo mundo e explodem o lugar. E assim, uma semana se passa, e o Cartman havia conseguido perder 600 gramas, o que indicava que a droga realmente estava funcionando. Além do mais, os garotos também estavam vendendo muito, porque todos queriam comprar o produto deles, que era barato. Mas assim que o Cartman ia tomar sua segunda dose, as mães drogadas invadem o laboratório deles e roubam tudo, o que deixa o gordinho bastante desesperado. E sem sua segunda dose, Cartman perde as esperanças e desiste de ficar magro, e por isso ele resolve comer de novo um monte de besteira misturado com frango frito. Vendo isso, Kyle manda que Cartman apenas se esforçasse mais para poder emagrecer. O problema é que ele não queria se esforçar, queria apenas a maneira fácil, que era as drogas. E como ele não tinha mais, acabou desistindo do seu sonho de ser magro.
Enquanto isso, graças ao Randy, Sharon ficou preocupada com seu peso e começou a se medicar com Liso. E de tanto ouvir Liso, Sharon acabou ficando com diarreia, mas pelas orelhas. Porque um dos efeitos colaterais de ouvir Liso era defecar pelas orelhas. E de acordo com o médico, graças a todo o Liso que Sharon havia escutado, ela havia adquirido diabetes auditiva. O que, segundo o médico, era bom porque agora o plano de saúde cobriria o Ozempic para ela. Porque lembra, ele é um remédio para diabetes e o convênio só cobre medicamento para diabetes. Então agora ela vai poder ficar magra. Enquanto isso, querendo ajudar Cartman, Kyle havia achado um novo fornecedor de semaglutida e comprado um carregamento inteiro que chegaria em poucos minutos. Mas adivinhem, o Randy e as mães drogadas interceptam o carregamento no meio do caminho. Mas depois que as mães espancam o caminhoneiro, Randy percebe que todas elas eram bastante malucas, e por isso ele começa a fugir delas. O problema é que ele foge no caminhão de semaglutida, e as mulheres muito doidonas começam a persegui-lo, querendo sua tão amada droga de emagrecimento. E como o caminhão estava atrasado, os garotos resolvem segui-lo usando o aplicativo de rastreamento da empresa de entregas, e acabam dando de cara com o Randy todo fudido. Mas as mães muito doidonas começam a atirar neles, então todos acabam entrando no caminhão e começa uma fuga bastante épica, que além das mães, das crianças e do Randy, também acaba envolvendo os mascotes da indústria de açúcar, que queria destruir toda a semaglutida. E assim a loucura se instaura, com as mães atirando, os mascotes atirando e até o Kyle começa a atirar. E no meio disso tudo, eles acabam matando o Kenny, uma coisa que já não acontecia fazia um bom tempo. E essa loucura toda termina com todos os mascotes morrendo, as mães se machucando feio e o Randy e as crianças, por incrível que pareça, chegando em segurança na casa do Kyle. Porém, assim que eles abrem o caminhão, descobrem que lá dentro não tinha drogas, mas sim tinha aquele senhorzinho lá do plano de saúde. Acontece que a empresa farmacêutica que o Kyle comprou as drogas tinha convênio com o plano de saúde, e se os garotos quisessem receber a semaglutida que tinham comprado, só precisavam navegar pelo sistema de saúde americano. E assim, eles finalmente conseguem quebrar completamente a determinação do Kyle. À noite, na fazenda Tegridade, Randy flagra Sharon usando o Ozempic e a impede imediatamente, e assim conta toda a verdade para ela sobre as mães e as drogas. E agora que ele aprendeu a lição, não queria que Sharon entrasse nesse mundo, e por isso ele a convida para usar outro tipo de droga, e ela aceita. O problema é que agora o Ozempic faz bem para Sharon, então ela devia continuar usando. No outro dia na escola, todos os garotos estavam bastante abatidos por causa da derrota que eles sofreram. Mas o Kyle começa a fazer um discurso motivacional e sugere que ninguém devia mais zoar os gordos, e todos concordam com isso, o que imediatamente anima o Cartman, porque era exatamente isso o que ele queria. E por isso, o gordinho começa a xingar o Kyle, a Wendy e qualquer um que aparecesse pela frente. E como ninguém mais zoava os gordos, ninguém mais sabia como xingar ele de volta. E assim, o especial termina com o Cartman voando para o Paquistão para poder xingar os paquistaneses. Ou seja, o Cartman nunca quis ser magro, ele queria mesmo era poder zoar as pessoas sem que elas o zoassem de volta. Agora, o que resta saber é se eles realmente pararão de zoar o Cartman na série por ser gordo, algo que eu particularmente não gostaria que acontecesse, porque a zoeira com o peso do Cartman faz parte do humor da série. Mas o que você acha? Gostou desse especial? Quer ver o Cartman magro de novo na série? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. Mas se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui sobre os segredos sujos da mãe do Cartman. Corre lá pra ver que esse vídeo tá épico.